Contextualizado em um Japão totalmente recluso em suas próprias fronteiras, Psycho Pass trata de analisar as implicações sociais de um sistema que define não só o rumo da vida dos integrantes dessa sociedade, como quem é inútil a ela, que não se encaixa nos padrões definidos pelo sistema. Além do nome do anime, Psycho Pass se refere também ao coeficiente criminal de cada indivíduo, mais precisamente, analisa o estado mental das pessoas, abrange níveis de estresse e potencial de vocação profissional. No mundo do anime, não existem mais faculdades e professores são subestimados. As pessoas basicamente não escolhem mais sua profissão. Esse dever fica nas mãos do sistema Sibyl, que detém as rédeas da sociedade e a rege com soberania. Ninguém está acima desse sistema. As pessoas o temem, mas o respeitam. Em suma, estão habituadas à sua realidade e não sentem dificuldade em aceitá-la. A Sibyl, com base no Psycho Pass de cada um, determina qual é a aptidão dessas pessoas, em qual área elas se sairão melhor, e a partir daí cabe aos indivíduos se especializarem e, supostamente, viverem uma vida feliz. Contudo, manter uma vida saudável mostra-se uma tarefa difícil, uma vez entendido que manter o Psycho Pass limpo não é algo simples, já que qualquer mínimo estresse pode perturbar seu coeficiente criminal e cada mancha no Psycho Pass é considerado preocupante, tendo como possíveis consequências ser tratado com preconceito, ficar sob supervisão médica, ir para a prisão, morrer ou ajudar a força policial. Esse aspecto injusto e aparentemente não muito eficaz do sistema é um dos principais fatores que dão motivação aos dois antagonistas principais das duas respectivas temporadas do anime. Psycho Pass é uma ficção científica ambientada em um futuro distante, com um leve toque cyberpunk e sob um ar investigativo. Repleta de questões pertinentes, a história nos apresenta um cenário violento e opressor, devido aos impulsos mais primitivos dos seres humanos e o seu próprio livre-arbítrio terem sido controlados. A sociedade parece ter se conformado com isso, por causa da ilusão de que caminha para um futuro próspero, graças à ordem que foi estabelecida. Porém, não demora para notarmos que, na verdade, esse mundo seguro, feliz e teoricamente perfeito não passa de uma distopia, onde as pessoas não possuem mais privacidade e não são inocentes até que se prove o contrário. O sistema que se julga capaz de classificar os indivíduos acaba sendo responsável por provocar os principais conflitos vistos no anime. Akane Tsunemori é uma recém-inspetora que, graças às suas inigualáveis notas, poderia escolher praticamente qualquer profissão, mas preferiu ingressar na segurança pública por acreditar que dessa maneira faria a diferença. Na primeira temporada, temos uma Akane meio apagada graças ao coprotagonista Kogami, que facilmente rouba a atenção. Porém, mesmo assim ela demonstra um carisma e uma capacidade intelectual incrível. Evidente que no começo, ela mais aprende e observa do que faz, até por ser inexperiente. Não obstante, fica claro seu potencial. Akane compensa sua falta de experiência com seu instinto e, por que não, inocência, que se mostram realmente eficientes em determinados momentos. Sua personalidade, embora se aproxime de uma mulher sensível, se mostra, junto com seus princípios, inabalável. Igualmente é seu coeficiente criminal. Incrivelmente baixo, Akane, mesmo passando por situações desconfortáveis, mantém seu Psycho Pass equilibrado, mostrando-se mais do que capaz de ser uma inspetora, cargo necessariamente preenchido por pessoas que não têm seu coeficiente criminal alto. Para estes, é designada a função de coator ou executor. Indivíduos com Psycho Pass nublado não dispõem de espaço na sociedade. Contudo, o sistema Sibyl encontrou uma forma de utilizá-los sem teoricamente prejudicar ninguém. Os inserem na polícia como uma força extra, os responsáveis pelo trabalho sujo e até servindo como bodes expiatórios. Shinya Kogami é o protagonista masculino e um desses coatores. Como dito anteriormente, ele facilmente rouba a atenção por ser o clássico personagem descolado. Ele é mais fechado, dificilmente fala mais do que o necessário, tem um belo visual e uma percepção diferente dos fatos, que contribui significativamente para resolver os casos. Kogami possui uma relação interessante com Akane. Mesmo sendo um cão da Sibyl e inevitavelmente um subordinado dela, muitas vezes vemos o papel inverso, como se ele fosse o mestre e ela a aprendiz. Isso acontece porque Kogami tem um conhecimento muito vasto na área investigativa e tem muito a oferecer a alguém determinado a fazer justiça de verdade e honrar o verdadeiro trabalho de um investigador. Embora muito distante dos demais membros da Divisão 1, ele se importa com seus colegas e possui um passado que justifica seu modo de pensar.
nem sempre ele foi assim desiludido e um tanto quanto indiferente. Na verdade, o personagem tem um forte senso de justiça, porém, não possui uma grande motivação. Desse modo, seu relacionamento com Akane deixa de ser só interessante para ganhar um valor fundamental por desenvolver mutuamente os dois, ao mesmo tempo que encaminha a trama. Nesse sentido, ainda é válido citar o outro inspetor responsável pela divisão 1, Nobushika Ginosa, um personagem que começa fraco, mas conforme é desenvolvido, revela novas facetas que o destacam na história. Por ser muito pragmático e estar sempre de acordo com as regras, Ginosa não se arrisca pelo receio de ter seu Psycho Pass manchado. Ele leva essa questão muito a sério porque já viu duas pessoas próximas serem tomadas pelo estresse e terem suas vidas arruinadas. Graças a esse, digamos, trauma, ele preza pela segurança da recém-chegada Akane, tentando aconselhá-la a não se aprofundar muito nos casos ou torná-los pessoais. Ginosa faz meio que o contraponto do Kogami. Ambos são os dois lados da mesma moeda. Um parece não ter mais nada a perder, enquanto o outro demonstra ter um apreço muito grande pelo seu cargo. Kogami é mais impulsivo e despreocupado, diferente de Ginosa, que é centrado e apreensivo. Ambos fazem o papel de mentor para a principal personagem e possuem igual relevância para Akane, pois enquanto um demonstra a paciência necessária para se resolver um caso, conforme os procedimentos padrões e principalmente dentro da lei, o outro é guiado por um intenso instinto natural de detetive, obedecendo aos seus impulsos e prezando pelo certo, com métodos geralmente não convencionais. É válido ressaltar a importância desses dois para o desenvolvimento da Akane, pois graças à influência tanto de Ginosa quanto a de Kogami, ela se torna uma protagonista verdadeiramente cativante, ao ter seu caráter elaborado através de um processo convincente envolvendo ambos os personagens. Outro elemento fundamental de Psycho Pass são as Dominators, armas utilizadas apenas pelos inspetores e pelos coatores, que só é autorizada a ser disparada se a Sibyl julgar necessário. Esse julgamento, como não poderia ser diferente, é baseado no coeficiente criminal do alvo. Sendo assim, se for alto, a Dominator vai paralisá-lo. Se for muito alto, vai matá-lo. Embora não seja algo discutido, percebe-se que neste mundo, a sentença de morte é algo presente. Na verdade, natural e recorrente, o que denota uma falta de tolerância e de flexibilidade por parte do sistema Sibyl. Simultaneamente, reforça a imagem de uma sociedade já tão engessada e tão passiva que nem mesmo a morte a deixa alarmada mais. Se um cidadão é considerado um criminoso latente e, portanto, perigoso, ele não tem direito a um advogado, a um julgamento em tribunal e nem mesmo recorrer à justiça. Ele pode simplesmente morrer de repente, sem direito a uma última refeição. O fato da sentença de morte ser instantânea provavelmente já foi discutido naquele universo, mas presumivelmente é assunto encerrado. Os cidadãos se conformaram com a realidade em que vivem e, por bem ou por mal, acreditam ou querem acreditar no sistema imposto a eles. Akane é a única personagem que ligeiramente questiona isso, mas não chega a esboçar um ímpeto de mudar esse cenário extremo. Apenas acredita haver maneiras alternativas de se lidar com os criminosos sem precisar tomar uma atitude fatal por não se sentir à vontade, tirando uma vida. A primeira temporada de Psycho Pass conta com a clássica dicotomia entre vilão e herói. O antagonista é o oposto do protagonista, principalmente em visual. Kogami tem cabelos pretos e vestimentas escuras, enquanto Makishima Shogo possui cabelos brancos e veste roupas claras. Cheio de motivações coerentes para aquele universo, extremamente inteligente e demonstrando ter um fascínio por alguns filósofos antigos, Makishima, embora não seja memorável, supera as expectativas. Em suas primeiras aparições, é fácil imaginar que o vilão não passava de um psicopata que gostava de influenciar pessoas com o intuito de que elas fizessem sua vontade. Mas conforme percebemos o significado de seus atos e passamos a ter consciência de que ele pode controlar seu Psycho Pass, mantendo-o limpo, mesmo promovendo as mais diversas atrocidades, Makishima demonstra ser um vilão, no mínimo curioso. Revoltado com a sociedade em que está inserido, principalmente com o responsável por aquele cenário e aproveitando-se da sua condição especial, o antagonista, em meio a diversos discursos longos e reflexivos, não pretende acarretar uma matança sem significado, e sim transmitir uma mensagem através do lado mais perverso e cruel do ser humano. Em um mundo onde os professores basicamente não são mais necessários, termos um personagem culto, marcado pelo seu gosto por leitura e que faz questão de deixar clara todas as suas referências, é muito importante.
Dessa maneira, fica evidente que não se trata de um vilão qualquer, genérico. Makishima é precisamente o fruto da distopia criada pelo sistema Síbio, a consequência involuntária do ambiente. Ele é um indivíduo que não sucumbiu à estagnação generalizada. Kogami, por outro lado, embora não fosse o sujeito mais correto da divisão, ainda acreditava que poderia fazer algo de positivo em seu trabalho, e ainda que tivesse suas dúvidas e seus problemas com a Síbio, pretendia capturar o criminoso que planejava revelar a verdade por trás desse sistema. Makishima acaba ficando fascinado pelo coator, o que transforma o anime da metade para o final da primeira temporada em uma perseguição investigativa envolvente, com Kogami tendo que encontrar o máximo de pistas possíveis para dar um fim no jogo proposto pelo vilão. A jornada de ambos se resume em obter algum tipo de paz, contudo, os métodos utilizados por cada um são bem distintos. A intenção de Makishima é revelar o maior segredo do sistema Síbio, e suas justificativas são até plausíveis, chegando ao ponto de ser razoavelmente fácil aceitá-las como algo coerente em uma sociedade como aquela. Um sistema que beneficia poucos por restringir as escolhas das pessoas ao determinar quem tem futuro ou não, rapidamente se torna uma figura antagônica maior do que a do próprio vilão principal, e por isso simpatizamos com o objetivo dele. Por mais que os meios utilizados sejam duvidosos, suas motivações são muito bem construídas. Acreditamos que ele irá acabar fazendo algo bom ao final, mas devido às suas ações, torna-se difícil defendê-lo. Quando a temporada chega ao seu clímax, temos um embate entre ambos, Makishima e Kogami, mas apesar do confronto ser épico, é imprescindível mencionar o crescimento da Akane. Àquela altura, ela já não era mais a insegura e tímida inspetora novata da divisão. A protagonista já tinha uma postura diferente, havia aprendido bastante, porém seus princípios permaneciam intactos. Ela não deixou ser influenciada pela maneira como conduziam as investigações e pretendia fazer algo a respeito. A primeira temporada foi competente em estabelecer críticas certeiras àquela sociedade e filosofias existencialistas. Testemunhamos um cenário aparentemente ordenado, mas que esconde um caráter caótico. Inclusive, a violência gráfica reforça essa ideia quando, ao ser disparada para matar, as Dominators explodem suas vítimas, restando poucos pedaços. O sadismo, presenciado pelos inspetores nas cenas de crimes dos piores psicopatas influenciados por Makishima, também corrobora para identificarmos o quanto aquela sociedade está sem rumo. O desfecho da temporada é surpreendente, porém um pouco corrido. O final encerra uma história que a cada episódio, por mais arrastado que fosse, ia se tornando mais empolgante e transmitindo uma verdadeira sensação de ficção científica investigativa cyberpunk. A primeira temporada pode facilmente ser vista como uma história fechada, com início, meio e fim. Não existia necessidade para uma segunda temporada e muito menos uma urgência. Contudo, a ideia de ver aquele mundo sendo mais explorado e tendo sua mitologia expandida era tentadora demais para se deixar de lado.